Essa pergunta muita gente fez, né? Pô, mas depois do acidente, você não era o mesmo, né? Você não ganhou um número de corridas. Algo mudou? Não consigo dizer se algo mudou, no sentido de sensação, né, medo em geral. A única coisa que eu posso dizer é que eu dou mais valor à vida, com certeza. Nos últimos 30 anos, passei pelas maiores agências de publicidade do mundo, lidando com clientes de todos os tamanhos e segmentos, enfrentando o maior de todos os desafios, as transformações radicais que o marketing e os negócios sofrem por conta da tecnologia. Eu sou Luiz Tastaldi, estrategista de marketing, de negócios e de identidade, e criei o Edu para aplicar minha própria filosofia, onde estratégia de vida e de negócios se cruzam. Hoje, eu ajudo pessoas, marcas, negócios, líderes e até países a ocuparem o seu lugar no mundo, seguirem o que acreditam e decidir com estratégia. Porque ser quem você é define quem os outros deixam de ser. E essa sempre será a maior vantagem competitiva que existe. E é o que eu chamo de se manifestar. Felicidade talvez seja o maior objetivo de vida de todos nós. Todo mundo busca, todo mundo fala sobre ela, mas acho que pouca gente realmente sabe o que é felicidade. E curiosamente, a gente virou especialista em julgar a felicidade dos outros. Se alguém vence, a gente mais suspeita do que comemora. Se perde, a gente julga. Se alguém muda de rota para buscar felicidade em outro lugar na vida, a gente estranha. E nas redes sociais, então, nem se fala. A comparação virou regra e a felicidade virou quase uma obrigação estética. Então talvez o problema não seja a falta de felicidade, mas acho que a forma como a gente aprendeu onde ela deveria estar e o que ela não é. No manifesto de hoje, eu falo sobre isso no palco do Teatro B32, sobre felicidade, julgamento e o risco da gente se abandonar no caminho em busca dela. E como em todos os eventos do Manifeste, eu sempre faço um vídeo com a minha visão e as minhas provocações que eu vejo nesses temas que eu quero abordar. E no caso de hoje, a felicidade. Coloquei essa cena de propósito para arrancar um simples sorriso seu, que de simples não tem nada. Para você ter uma ideia, para esse leve sorriso que você esboçou, seu corpo colocou em movimento cerca de 30 músculos do rosto. Disparou comandos elétricos no cérebro, liberou substâncias químicas que você nem imagina. Tudo isso para um simples sorriso. E saiba que tem gargalhada que pode envolver quase 70% dos músculos do corpo. Então, se o gesto mais simples que representa a felicidade precisa de toda essa engenharia invisível, por que a gente insiste em acreditar que ser feliz deveria ser fácil? Que deveria ser óbvio, que é só pensar positivo, ter sucesso e pronto. Que ser feliz seria automático. Talvez isso aconteça porque quando demos o nosso primeiro sorriso, ele já veio acompanhado de uma felicidade coletiva. Mas vale lembrar que o choro é a nossa primeira forma de comunicação. E curiosamente, ele também é recebido com a mesma felicidade. Esses dois exemplos dizem muito sobre o que eu penso da felicidade. Ela não é um padrão. Dá para ser profundamente feliz em silêncio, sem nenhuma expressão no rosto. Um médico no meio de uma cirurgia não está sorrindo. Um piloto a 300 km por hora não está sorrindo. E ainda assim, podem estar vivendo um dos momentos mais felizes da vida deles. Ou seja, felicidade não tem um formato único, nem uma medida certa, e mesmo assim a gente virou especialista em julgar a felicidade do outro. Quem nunca pensou como alguém pode ser feliz com tão pouco? Pois saiba que em aldeias onde esse tão pouco nem existe, celebrar a vida é a forma mais profunda de felicidade que há. E o contrário também acontece. Quem nunca perguntou como alguém não é feliz tendo tanto? Talvez porque naquele momento, ter décadas a menos de idade, nem todo tanto do mundo seria capaz de realizar. Quer mais um exemplo? Imagine uma dívida impagável, que pode ser a maior tristeza de alguém. E ainda assim,
outro alguém ficaria imensamente feliz em trocá-la pelo seu estado de saúde. Então, talvez o problema não seja entender o que é felicidade, mas aceitar que ela não tem uma definição universal, que felicidade não é o que parece ser. E digo isso literalmente. Felicidade é sustentar quem você é, num mundo que insiste em te pedir outra coisa. É escolher ser único em um mundo obcecado por felicidades iguais. Porque quando você quer o que só você pode ter, quando você acredita no que você acredita, essa sensação de felicidade é incomparável. Essa felicidade será só sua e te fará feliz com algo ainda mais simples que aquele sorriso lá do começo. Te fará feliz com quem você é, contanto que você se manifeste. Esses vídeos eu chamo de Manifesto à Vida. Esse que passou e todos os outros você encontra na minha comunidade pelo QR Code aqui na tela. Lá você vai poder fazer parte comigo desse grande movimento. Lá eu divido muita estratégia de vida, negócio, a minha maneira de ver e provocar o mundo, que faz a gente refletir sobre muita coisa e às vezes até coisas muito óbvias, mas que a gente não vê. Além de você receber os convites para participar ao vivo lá dos eventos no Teatro B32, como esse que você vai assistir agora. Felicidade é coerência. E ela vai ser a coerência entre três coisas. A primeira é você saber quem você é. A segunda é você saber o que você quer. E o que liga essas duas é você saber se você está disposto a aguentar o que for preciso para conquistar aquilo. Saber quem você é super importante. É o seu chão, é o seu contexto, o cenário que você nasceu, as suas capacidades, as suas habilidades, até onde você sabe que você consegue ir para conquistar as coisas, para ser aquilo. Eu quero montar um negócio, você sabe se você tem a capacidade para empreender ou não tem. Putz, não, eu tenho essa vontade, então você vai ter que aumentar as suas habilidades, beleza. No momento em que você sabe quem você é, aí você consegue definir o que você quer. Não adianta você querer alguma coisa que você não é capaz de ter, ou que você não tem nem condição de se preparar para ter. Esse ajuste é super importante para a gente não se frustrar. Meu sonho é ser piloto de Fórmula 1, eu sou fanático. Eu não tenho nenhuma capacidade para ser, não tem nenhum contexto, não tem nada. Esquece, eu vou assistir pela TV. Eu tinha o sonho de fazer isso aqui, sendo que eu tinha pavor de fazer isso aqui. Sabe aquela coisa que você quer, que você sonha em fazer, mas você não quer que aconteça nunca? É uma loucura ficar aqui na frente de 200 pessoas para falar do gogó, sem texto, sem nada, com um monte de gente que vai depois falar, nossa, tá constrangedor o negócio lá, cara. Meu, não. Mas eu estava disposto a fazer. Isso aí vocês já sabem quem você é. Vocês já sabem o que vocês querem. E vocês já sabem o que vocês estão dispostos a aguentar. Então, quando eu digo aguentar, se eu for falar de um jeito simples, se você quiser mudar de carreira, se você quiser lançar um negócio, sair de um trabalho e lançar um negócio, você está disposto a aguentar o que as pessoas vão falar, o que a tua família vai pensar. Se você quiser mudar para uma cidade pequena no interior porque você quer ter paz, você não quer mais morar aqui, vai morar no céu. Vão julgar, vão falar. A gente virou especialista em julgar a felicidade dos outros. E não precisa nem muita palavra para fazer isso. É só não dar um like na foto do cara que todo mundo já entendeu. É bizarro, ficou bizarro. Vocês podem fazer um teste para ver se vocês sabem quem vocês são, vocês sabem o que vocês querem, e aí vocês podem também ver se vocês estão dispostos ou não a aguentar isso. Vocês só vão ter que fazer isso que ela está fazendo. Ficar parado na frente do espelho, olhar para você mesmo ali e perguntar, eu sou eu? Eu estou fazendo o que eu gosto? Porque você sabe aí o que te faz feliz, o que te faria feliz. A vida é desse tamanho. Se você se sustentar olhando para o espelho, vai fundo, filhão. Você já sabe quem você é, o que você gosta. Se você levantar e sair, você vai ter que fazer esse exercício várias vezes. Começa a fazer sempre, vai no banheiro, até uma hora que você vai ficar lá, na tua frente. Isso aqui é o que sustenta a felicidade. A felicidade é a coerência entre esses três pontos. Quando você sabe quem você é, você consegue ter a coerência de ver o que você pode conseguir, do que você quer e do que você está disposto a aguentar. Quando essas três coisas conversam entre elas, a vida continua sendo difícil. Não é que, fiquei feliz. Não, pelo contrário.
ela vai sempre ser difícil, mas ela não vai mais ser insuportável. Porque é difícil fazer aquele negócio chato que não tem a ver com você, que não é verdadeiro, que não era o que você queria, tudo. Mas quando você está fazendo alguma coisa que tem a sua dificuldade, sempre vai ter, não vai ser insuportável. Isso muda como a gente pensa, muda toda a nossa vida, muda o nosso destino. E ela começa, quando a gente começa a entender que a felicidade, ela não é coletiva, ela é individual. Ela é intransferível, ela é incomparável, ela é só sua, ela é única. Existem pessoas que a gente admira pelo que elas conquistaram. Existem pessoas que a gente respeita pelo jeito que se sustentaram durante o caminho. O nosso convidado, ele é um dos poucos brasileiros que chegaram ao topo do automobilismo mundial, né, de altíssima performance. Ele viveu o sonho de muita gente, viveu a pressão de um país inteiro, viveu a glória e viveu também a frustração no nível mais alto possível. A gente não consegue nem imaginar. A gente consegue assistir, mas não consegue imaginar. E mesmo assim, ele escolheu não viver no e se. Ele escolheu seguir inteiro, sem se definir apenas por um resultado. Hoje, num mundo obcecado por troféus, likes, rankings, comparações, ele é um exemplo raro de alguém que chegou onde poucos chegam, sem se perder de si mesmo durante o caminho. E talvez, eu acho que essa seja uma das formas mais maduras de felicidade. Cara, não vamos economizar nos aplausos para o nosso piloto de Fórmula 1. Cara, acho que você é o primeiro convidado que vem aqui. Eu acho que é o convidado à minha altura. Tá vendo? Você falou que não tinha nada. Para ser um piloto, você tem altura. Pô, já é um começo. Pessoal, não dá para fingir naturalidade. A gente está na frente de um cara que pilotou Fórmula 1, são 70 pilotos. Eu acho que na história da Ferrari, corrigindo, talvez, eu acho que o Raul fala numa pergunta que são 70, sei lá, 30 conseguiram vitória e a gente está na frente de um deles aqui. Felipe, vamos papear. Eu vou mudar de lugar. Na outra temporada eu sentei aí, eu quero sentar aqui porque a galera vai embora, eu fico anotando quem foi. Ai, cara, posso te falar uma coisa de verdade? Pra mim é inacreditável estar na frente de um piloto de Fórmula 1. Vou te falar por que eu admiro, por que eu sou louco pela Fórmula 1, acho fora da curva. Mas tem assim, ó, obrigado, Rose. Tem uma coisa, um lado emocional muito forte pra mim. Assim, eu queria muito, por exemplo, que meu pai estivesse aqui. Meu pai morreu faz 3 anos. Obrigado. Porque desde pequenininho ele me carregou para dentro da Fórmula 1. A gente tinha um ritual ali de assistir a Fórmula 1 de manhã, então ele pedia uma pizza à noite e a gente não comia, colocava na geladeira, deixava esfriar para comer no dia seguinte assistindo as corridas, e ele ia sempre falando sobre a Fórmula 1. E o mais incrível é que era o nosso grande assunto. Ele morreu, estava acamado, super mal, tudo, e o nosso assunto era a Fórmula 1. Ele me ligava de manhã para falar, você viu a corrida, você viu o que aconteceu, tudo. Então, para mim, se ele tivesse aqui, ele ia achar o máximo estar na frente do Felipe Massa aqui, cara. Mas, vamos lá. Não vou perguntar cronologicamente a tua história, mas você começou molequinho ali no kart, né? Com 8 anos, mais ou menos. 8 anos. Tem uma história que eu escutei, é verdade, que quando você estava ali com 8 por aí, você foi pedir um autógrafo pro Senna e ele negou e você começou a torcer pro Piquet? Tem essa história. Como que foi isso aí? Bom, primeiro é um prazer estar aqui, um grande pelo convite, mas eu acho que
por tudo isso que a gente ouviu agora, é um grande aprendizado, né? De tantas coisas na vida que você tem que seguir, o que você tem que pensar e quem você tem que ser. E, em primeiro lugar, você saber quem você é, né? Que é o mais importante. Então é um grande aprendizado estar aqui. Tem muitos amigos aqui que eu já vi aqui. Tem um ali que esse aí vem em perigoso todos. ali, meu, É o que eu digo, que... o FIFO. O FIFO vem em todos. Inclusive você tá aí por causa do FIFO. Ele que falou de mim? Eu falei, FIFO, quem que eu levo pro próximo? Felipe Massa. Você gosta de mim assim, FIFO? Pô. FIFO só não vem quando ele tá em algum casamento no Mediterrâneo. Então, obrigado pelo convite mais uma vez. Sem dúvida tem muito que a gente papear aqui, conversar. Acho que é sempre uma experiência de vida, né? Tudo aquilo que a gente ouve, aprende, mas é aquilo que a gente também vive, né? O que a gente passa. E eu acho que a conexão com as pessoas, a experiência que você tem na sua carreira, ou entender, né, a de outros também, é sempre muito importante. E eu acho que, eu não sei, mas quando eu guiei um kart pela primeira vez, parece que eu tinha certeza daquilo que eu queria para minha vida inteira, né? Que era ser um piloto. E não era Fórmula 1. Fórmula 1 nem passava pela minha cabeça. Era tipo, você ser um piloto de viver daquilo, né? De ser um piloto de o que eu falava, de carro de corrida, né? Que era uma paixão que eu tinha, que veio pelo meu pai. E quando eu andei no kart a primeira vez, eu tinha certeza e eu nunca pensei em fazer outra coisa diferente. Nunca pensei, não, eu quero talvez, né, ser médico ou talvez ser qualquer outra coisa, né? E sim me focar naquilo, porque aquilo era a minha alegria. E voltando à sua pergunta, quando eu não tinha, eu tinha já uns 13, uns 11 anos de idade, não, acho que menos, acho que uns 9 anos de idade por aí, quando eu sou ainda, né? Não tem como se você não... Você ficou magoado. Você não tem como você não ter o Senna como um exemplo, né? De piloto, de superação e de ensinamento, aquilo que ele fazia na pista e aquilo que ele fazia fora da pista também, né? Infelizmente, talvez eu tive uma falta de sorte, peguei o dia errado e eu tava era no Yacht Clube de Ilhabela, né? E a gente tava jantando, aí com meus pais e um casal de amigos, e tava eu e mais 2 crianças, e aí o garçom falou, o Senna tá chegando. Ah, tá, não acredito. Aí peguei um papel, uma caneta e fomos lá esperar ele na saída do barco. Aí ele saiu e não quis dar autógrafo pra gente, ele tava junto com uma mulher, né, e talvez, não sei, a gente não teve muita sorte naquele dia, a gente e aí diz que não teve o autógrafo dele. Tá bom, então eu vou torcer pro Piquet. Mal sabia foi bem você. Assim, mas eu... Mal sabia você. Não foi bem assim, mas eu fiquei muito chateado. Mas eu acho que também foi um grande aprendizado. Eu nunca imaginei também... O que você tirou disso aí? Eu tirei um aprendizado de, tipo assim, pra mim não passou nenhum momento, logicamente, depois de eu ter chegado na Fórmula 1, ter virado piloto da Ferrari, ter, né, sido muito mais aquilo que eu imaginava, né, como criança. Eu acho que o carinho que você tem por uma criança, né, ou por um torcedor. Então nunca aconteceu, independente de onde você tá, muita gente querendo uma foto, um autógrafo, mas aquela criança querendo, te pedindo, eu nunca não pensei naquilo que aconteceu comigo, né? Então foi um aprendizado adulto também. Conta, porque aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, deixa eu ver quantas fotos vão ter, cara. Lógico, também. Aí, ó, tá vendo? Tá garantido. Quem trouxe caneta tá... Cara, tem uma pergunta que eu acho que é interessante, que é o seguinte, quando você vai para um caminho de atleta de ponta, de altíssima performance, e eu acho que tem até... Eu vou falar de atleta, acho que isso é para atleta mesmo, seja um piloto de Fórmula 1, um jogador, um tenista. É engraçado porque os mortais, a gente, os nossos pais, quem chegar para a gente vai falar assim, não, você tem que investir nisso para ser engenheiro, invista num MBA, invista não sei o que, é um investimento para a vida. E o atleta, a gente fala assim, ele é uma aposta. Então, como é que é isso mesmo? Porque o atleta realmente é uma aposta.
ele aposta tudo, ele aposta a vida dele, ele aposta... Você não sabe se vai... São muitas variáveis que vão, né, que vão ali aparecer e vira uma grande aposta. Existe um plano B? Não existe um plano B? Como é que conduz isso? Como é que é a cobrança disso? Eu acho que a maior parte dos atletas, né, que querem, né, que se programam para chegar àquilo que eles sonham, né? Por exemplo, jogador de futebol, acho que um piloto ou um jogador de tênis. Eu acho que ninguém tem um plano B assim. Eu acho que se tiver, porque você não quer, né? eu acho que é algo que é muito forte assim dentro de você para você conseguir chegar onde você sonha, né? Logicamente, muitos não conseguem, né? E muitos têm que achar um plano B. Mas eu acho que você não tem um plano B. Pelo menos eu nunca tive. Agora, como é que é? Porque a gente... preciso te contar uma coisa. Os caras que sentam aqui, eles viram meus melhores amigos. Pelo menos é assim. Não que a gente vá ser, pode ser que a gente seja. Vai ser uma consequência do meu carisma, tudo isso. Mas a gente vai jogar beach tênis junto. Vai jogar beach tênis, tudo. Mas tá em contato. Aí acho que a gente vai ser inimigo. Eu saio falando... Você joga beach tênis, cara? Não. Não, você é um piloto de Fórmula 1. Eu jogo tênis. Você não pode fazer o que os outros querem. Mas se a gente for jogar beach tênis, talvez a gente não vai virar amigo. Mas, que eu tava falando... Jogo pickleball também, adorei. Pickleball é legal. Adorei, pô. Quer dizer, mentira, não é? Eu adorei, eu gosto de pickleball. Eu curti pickleball, é legal. Também. Mas estou falando isso porque você me parece ser um cara super doce, humano, enfim, família. A gente vê ali um contexto sobre isso. Não é. Ser piloto de Fórmula 1 não é ser jogador de futebol. Você vai criar aquela família, 11 caras viajando, 22 caras viajando junto, e a galera, não sei o quê. Bichão, o cara levantou para ir no banheiro, senta no carro dele. Como é que funciona isso? Porque existe você chegar num país que tem gente de todas as nações querendo sentar na mesma cadeira que você, mas tem que ter os brothers que cresceram com você lá dos 8 anos. Sim. Como é que você pegou o lugar, já aconteceu de você sentar num lugar que era pro teu brother? E outra, eu acredito que desses tenham pilotos que tenham sido melhores do que você, piores do que você e conseguiram coisa melhor ou melhores que não foram. Como é que você lidava com isso? Como é que você lidava em às vezes ter que, sei lá, mas não ajudar um amigo? Assim, como que é esse ambiente lá? Primeiro que no mundo do automobilismo, né, você tem relacionamentos, você tem amigos, mas não são muitos amigos, né? Porque é um mundo de muita competição, né? Um mundo que sei quantas pessoas querem estar no seu lugar, ou talvez que você quis estar no lugar de um piloto que você sabia que talvez seria muito difícil, né? Estar naquele lugar, né? Mas faz parte de um sonho, né? E para você chegar lá, você tem que fazer tudo o possível e às vezes até o impossível, né, para conseguir aquela oportunidade, né, para conseguir aquela chance, né, e a hora que você tem a chance é tudo aquilo que você quer, e quando você consegue, você sabe que tem muitas pessoas querendo o seu lugar, né, muitas pessoas fazendo o que tiver que fazer para conseguir o seu lugar, então você tem que entender o jeito de trabalhar, você tem que entender né, ser o mais próximo possível das pessoas que trabalham com você, usar, né, os engenheiros, mecânicos, o chefe de equipe, todo mundo faz parte do seu dia a dia e de como você vai trabalhar com aquelas pessoas e tirar o máximo possível para você conseguir entregar aquilo que você quer e que eles querem que você entregue também, né? Então não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, é um trabalho que a hora que você fecha a viseira ninguém é amigo de ninguém. Independente se o cara que está largando atrás ou na frente cresceu com você, né, ou não, mas eu sempre tive um respeito, né, com tantas pessoas que eu trabalhei ou que eu não trabalhei, mas ou que fez parte do mundo, né, dessa competição, mas na hora que fecha a viseira, cada um por si, e é assim que funciona, né, acho que em qualquer situação, né? E não só no automobilismo, mas eu acho que em todos os trabalhos, né? Em todas as situações diferentes, tem a mesma mentalidade, né? No final. A gente falou muito sobre felicidade, né?
E felicidade ela é uma coisa única de cada um tem que ser feliz com o que te deixa feliz e por aí vai. Só que no momento em que você alcança a sua felicidade, você foi lá, Fórmula 1, tá lá na Ferrari, enfim, cara, feliz. No seu caso, no caso de um atleta desse de ponta, de um ídolo, a sua felicidade deixa de ser sua para ser a felicidade de todos os brasileiros. E aí vem uma cobrança para cima de você. Eu vejo agora a gente muito em cima do João Fonseca. Pô, o cara chegou, o cara tá lá no Grande Slam, a TP tá 20, perdeu. Cara, já começa uma cobrança em cima do cara. Como é que é isso? Aí você não pode viver a sua felicidade, porque você tem que viver a felicidade dos brasileiros, aí você precisa justificar para eles o que... Como é que funciona isso? É uma frustração, é uma pressão gigante, você não consegue ser feliz. Eu acho que é o mundo que a gente vive, o país que a gente vem também, né? Se você olhar alguns esportes, acredito que sejam muitos, mas alguns esportes, como o futebol, como o automobilismo, a gente no automobilismo tivemos o Senna, né? Tivemos o Piquet, tivemos o Fittipaldi, tivemos muitos campeões, né? E a gente às vezes acostuma com a vitória, né? E muita gente, né, acostuma com a vitória, né? E até porque você tem a vitória há muitos anos em pilotos diferentes, né? Você tem essa, né? Eu vou acordar domingo de manhã para ver o nosso piloto disputar, né, a vitória, o campeonato. Então você sabe a pressão que você tem, né? Você já entra lá sabendo, pô, é um esporte onde o segundo não vale nada, né? E você é uma pressão que você tem no automobilismo, é uma pressão que você tem no futebol. Agora a gente está vendo no tênis também, né? A gente ficou muitos anos, né, sem um jogador, né? E apareceu o João Fonseca, que é uma esperança, né? E logicamente ele é muito novo, mas o resultado é o resultado que traz, né? A importância né? Aquilo que as pessoas querem, né, ver. Né? Então a cobrança é muito grande, né? Mas talvez eu me preparei bem também por esse lado, né? Porque a minha cobrança por outra coisa, que era a parte financeira, também era muito grande, né? Então, a hora que eu cheguei lá, pô, mas é uma cobrança a mais daquilo que eu sempre tive na minha vida, né? Tipo, ou vai ou não vai dar certo, né? Então, no final, eu acho que eu tive também uma possibilidade de talvez usar essa cobrança e usar a torcida para te trazer algo positivo, né? Como, por exemplo, o Grande Prêmio do Brasil. O Grande Prêmio do Brasil, a hora que você para no grid e você olha para a torcida, todo mundo de verde e amarelo, todo mundo gritando seu nome, todo mundo olhando para você fala, pô, se eu não trazer para dentro de mim como algo, né, diferente ou como uma força, não vai dar certo, né? Você não vai aguentar essa pressão. E eu sempre consegui, porque no Interlagos sempre, não sei, sempre teve alguma coisa muito diferente, onde, pô, mesmo na disputa do título em 2008, pô, largou no grid, de repente começa a chover. Aí eu falei, pô, essa chuva pode ser que traga alguma coisa diferente, né? E de repente atrasa a corrida 10 minutos, aí você larga, e não tinha, você conseguir trazer aquilo para dentro de mim como algo a mais, né? E funciona. Então, no final, você tem que também ter a capacidade de usar a pressão e de usar, né, a torcida a seu favor. E quando você consegue fazer isso, sem dúvida, te traz algo a mais. Vamos falar de 2008. Para falar de 2008, tem duas perguntas. O que a gente vai fazer? Eu vou passar as duas perguntas para você saber, e aí eu vou contextualizar o que aconteceu em 2008, para a gente lembrar, tá? Então vamos lá. Primeiro é o Raul Boésio. Alô, Tastaldi. Alô, Felipe. Eu não consigo imaginar que no mundo do automobilismo, quantos pilotos não gostariam de pilotar uma Ferrari. Mas na história da Fórmula 1, da Ferrari, o número aproximado é 70 pilotos, dos quais 30 conseguiram vitórias, incluindo você, Felipe, que eu acredito que é um orgulho imensurável. Mas a pergunta é a seguinte: qual pesa mais?
esse orgulho de fazer parte desses 30, ou um ressentimento ou frustração de ter sido oficialmente campeão por apenas 30 segundos? Essa é a minha pergunta. Junto com essa pergunta, que você guarda aí para responder, vem Vanessa, que é vice-presidente da Vibra, uma das patrocinadoras, inclusive, do Felipe, que também fez parecido. Felipe Tasta, que prazer estar aqui no Manifestes, hein? E eu adorei a oportunidade de fazer perguntas, porque eu sempre vou na linha de entender não só o acontecimento, mas também saber exatamente como é que foi o sentimento naquela época. Mas se a gente voltar ali no episódio de 2008, né? Você acha que a FIA, né, te tirou só o título, né, que não é pouco, eu sei, mas também uma parte da sua relação com a Fórmula 1? E a outra pergunta é o seguinte, se a FIA Fórmula 1 pudesse te oferecer hoje uma reparação real, você preferiria o título ou total transparência para que todo o público soubesse realmente o que aconteceu? Manda pra mim aí que eu tô super curiosa pra saber essas respostas. Que mané transparência, o quê, cara? A gente quer o título, porra. Cara, vamos lá. Eu vou ficar de pé. Porque a gente tem que contextualizar 2008. Quem lembra o que aconteceu em 2008? Então não vou contextualizar pra ninguém. Cara, 2008... foi uma lambança, não dá. Se a gente fosse escrever um roteiro de filme, não aconteceria o que aconteceu, cara, porque não dava. Vamos lá. Tinham 2 pilotos competindo. Ó, ficou bonito você. 2 pilotos competindo pau a pau, Massa e o Hamilton. Os caras, ó, competindo ali, sendo que o Massa estava ainda num nível acima do Hamilton, tá? Olha como foi a temporada. A gente vai ter que dar destaque para 2 corridas, tá? Pau a pau, Massa vermelho, Hamilton ali em prateado, mas tem 2 momentos específicos. Singapura e o Grande Prêmio do Brasil, que é o que a gente mais sabe ali. O que aconteceu no Grande Prêmio do Brasil? Precisava de uma matemática para o Felipe ser campeão. E estaria tudo certo. E ele teria sido campeão, com matemática ou sem matemática, se não tivesse acontecido o que aconteceu em Singapura, que é o que a gente chama de Crash Gate, que a gente veio saber depois. Ninguém ficou chorandinho ali quando aconteceu o que aconteceu. Eu vou narrar o que aconteceu. Tinham 2. Cara, é bizarro. Mas, enquanto esses 2 estavam aqui brigando, tinha uma equipe que não tinha nada a ver com isso, que era a Renault. Que não nada a ver, não ia ganhar a corrida, não ia nada. Eles estavam tentando se manter vivos ali, eles precisavam ganhar uma corrida, alguma coisa. Era o Alonso e um brasileiro, o Nelson Piquet. Que o Felipe, quando não tinha recebido o autógrafo do Senna, torcia para o Piquet. Mas ele não sabia desse episódio. Era o pai. Era o pai. Bom, aí, o que acontece? Briatore. O cara armou um negócio seguinte, Piquezinho, ó, você vai entrar com o carro no muro ali, na tal volta, quando eu der ok, você entra. Vai entrar o safety car, o Alonso vai ganhar e a gente vai ganhar uma corrida. Os caras só queriam fazer isso, tá? Aí foi esse desastre, que eu vou narrar aqui. Tastal de Bueno. Vem ali o Piquezinho, tá? Pra fazer o quê? Entrar na parede. Então ele vai pra entrar na parede. Mas não é agora, Piquezinho, não é agora, é na próxima, cara, espera. Vocês acreditam nisso? O cara, desculpa. Aí continuou. Pronto, é agora, hein? Se prepara porque o Alonso vai entrar aqui no box, a hora que ele sair, você entra, porque ele vai ter que estar na frente a hora que você bater. Tudo cronometrado, negócio de psicopata. Bom, aí vem Piquezinho, sai, agora vai, no muro, no mesmo lugar, olha lá. Pá, bizarro, meu. Bom, beleza. Enquanto isso, a lambança do outro lado. O Massa estava em primeiro, ele ia ganhar a corrida, ele é o carro da frente. O cara sai com uma anaconda presa no carro. Porque a mangueira ficou presa no carro do cara. Aí eu vou fazer uma defesa a ele, que é o seguinte: não brinque com o reflexo de um piloto de Fórmula 1. Não brinque. Se você não está preparado, não vai brincar lá no box, cara. Tem uma luz vermelha e uma verde. No que acende a verde, ele não tá nem aí. Ele pisa ele pega a bala, se você dá um tiro, ele pega com o dente.
Olha que os caras deixaram, acenderam o verde, o tio, o frentista não tava com a mangueira e ficou essa lambança. Isso aí, cara, ele de primeiro foi para último. Aí você fala, mas tá bom, mas o cara perdeu a corrida. Não, ele nem teria parado no box se o cara não tivesse jogado o carro no muro. Olha o tamanho da anaconda. Isso aí é o Rei Leão, o episódio do Rei Leão. E ó, quem ganhou? O Alonso e o outro que vai celebrar o Briatore. Com isso, a gente vai para o Grande Prêmio do Brasil. A matemática era essa, que não precisava ter essa matemática. Ele teria sido campeão com aquela vitória porque ele estava em primeiro lugar. Mas a gente chega lá e beleza, ele foi lá e recuperou. Cara, aí a gente fala assim, o Felipe só tinha que fazer a parte dele. A parte de só fazer a parte dele era ganhar o Grande Prêmio do Brasil. Beleza. E o Hamilton tinha que chegar em sexto. Era essa a matemática, tá? Bom, com isso ele seria campeão. Eis que... E aí vem para a última volta, o Felipe já está na última volta, a chuva apertou. A chuva apertou. O Hamilton tem que tentar tudo nessa última volta. O Vettel tem que tentar se segurar à frente dele. O Hamilton vem no desespero. Eles vão para o laranjinha. O Vettel vai colocar um carro entre ele e o Hamilton. Ele contorna o laranjinha. Segura Vettel, segura Vettel, segura Vettel. Aí eles vão para a entrada do S. O Brasil é Vettel desde criancinha. Aí vem Felipe, Felipe Massa do Brasil! Campeão do mundo! Campeão! Agora esperar no misto. Restam 3 curvas. Chovendo. Só tem um cara que não parou no box para botar o pneu de chuva. O Vettel passou. Cadê o Glock? Cadê o Glock? Cadê o Glock? Cadê o Glock? O Glock. E o Glock não aguentou e não resistiu. Na última curva. Na última curva. Massa, Alonso, Raikkonen, Vettel e Hamilton é campeão do mundo. Brasil! Isso aí é pra matar, né, cara? Conseguiram ver o Hamilton passando o Glock no café. O Massa fez o dele. É um grande piloto. Fez uma grande temporada. Fez a pole, venceu de ponta a ponta, mostrou que quem manda em Interlagos é ele. Bom, Felipe, eu quero te falar de verdade, assim, eu quero te agradecer por tudo que você fez pelo nosso país. Obrigado. Pela maneira que você se dedicou. O Galvão fala que você manda em Interlagos. Você foi o cara que ganhou em Interlagos depois do Senna. Você estreou na Fórmula 1 vencendo na Ferrari, lá na Turquia. E você foi campeão do mundo. Não dá pra gente aceitar, e a gente tá todo mundo aqui, a gente combinou de estar disposto a ir lá com faixa, com se manifestar e gritar lá o que a gente quer, não é o que a gente acredita, esquece tudo que eu falei lá no começo. Porque é bizarro isso que aconteceu, você acaba com o sonho de uma pessoa que investiu a vida inteira, que apostou tudo que tinha, que fez a promessa que podia fazer pela vida, e é o que eu falei, não é a sua felicidade ali de você querer ser campeão, é a de todo mundo que estava ali. Então eu acho que o que eu queria era saber de você como é que está essa história, qual a chance que a gente tem real de ser campeão, e uma coisa que eu quero deixar aqui, pontuar, que é super admirável. O Felipe nunca reclamou esse título. Ele nunca foi atrás disso, e beleza, até porque a gente ficou sabendo do Crashgate depois dessa lambança. Ele só foi quando o Bernie Ecclestone fez um comentário, mas eu queria que você contasse. Bom, primeiro, o que aconteceu agora nessa última corrida, né, Interlagos, isso é esporte, né? É a briga, o carro que quebra, o cara que bate, a chuva, a troca de posição, a ultrapassagem. Isso é esporte, isso faz parte do esporte, né? É o cara ganhar, o cara perder, na última curva, ou o que for, isso é o esporte, isso é o que a gente vive no esporte, né? Isso é o que traz alegria para as pessoas também, né? Mas o que aconteceu em Singapura não é esporte, né? O que aconteceu em Singapura foi uma picaretagem. E naquela época existia uma regra que quando acabava o ano, né, e o piloto recebia o título de campeão, a partir do momento que mudasse o ano, né, o resultado não podia ser mudado.
só se fosse por doping. E aí chegou na última corrida do ano, acabou a corrida, passou para o ano seguinte, e quando era mais ou menos em março, por aí, a gente, não era nem março, era tipo abril, a gente começou, né, as pessoas falando, né, que pô, aquela corrida foi manipulada, que o Nelson tinha batido por querer, por ordem da equipe, e enquanto você não tem uma prova, você não pode falar, não, realmente aconteceu, né. E aí aconteceu do Nelson ser mandado embora e ele foi falar que abriu o jogo, né. Quando ele abriu o jogo, aconteceu uma investigação da FIA em cima daquilo que aconteceu. E a investigação deu tudo aquilo, né? A investigação foi correta. Os caras foram expulsos. Né? Só que ninguém foi punido. Ninguém foi punido, né? O Nelsinho não foi punido, ele perdeu, né, o contrato dele, nunca mais voltou a corrida de Fórmula 1, mas ele não foi punido. O Briatore tinha sido punido por nunca mais poder trabalhar na Fórmula 1. Né? Depois de 5 anos, nem isso, ele já conseguiu, né, eliminar essa proibição. O Pat Simmons, que era o diretor técnico, tinha sido proibido de trabalhar na Fórmula 1 desculpa, o Pat Simmons tinha sido por 5 anos. Depois de 2 anos ele já estava trabalhando na Fórmula 1 de novo. Então, na verdade, ninguém foi punido. A equipe Renault não teve nenhuma punição também. Ninguém foi punido por aquilo que aconteceu. E aí, eu sempre ouvi a minha carreira inteira as pessoas falando, você é o verdadeiro campeão. Mas pessoas tipo assim, o chefe da Fórmula 1, o chefe da Ferrari, o chefe de outra equipe, as pessoas, e sempre fui muito falado isso. Cara, eu nunca fui atrás de lutar, né, pra ir numa justiça, porque aconteceu, existe essa regra e, infelizmente, todas as pessoas, os advogados que eu perguntava, falavam, não, você tem essa regra, você não pode fazer nada. Tá bom. Só que aí, passaram 15 anos, o Bernie Ecclestone deu uma entrevista dizendo que o verdadeiro campeão de 2008 era eu. Ele era o dono da Fórmula 1. Ele era o dono da Fórmula 1, e ele falou, a gente sabia em 2008 do acontecido, e a gente não fez nada, porque iria riscar o nome da Fórmula 1. Isso é uma conspiração, né? Existia uma conspiração da Fórmula 1, uma conspiração junto da Fórmula 1 com a FIA para não começarem a investigar o caso, porque se tivesse começado a investigar o caso em 2008, a corrida iria ter que ser cancelada, né, o resultado da corrida, porque a manipulação foi antes daquela parada no box. E aí eu fui atrás da minha equipe legal, de advogados, né, não só no Brasil, mas, né, em vários países diferentes, para estudar o caso, e a gente tem um caso muito forte. Corte é uma corte da Inglaterra. Então a gente está nessa justiça, a gente já fazem mais de 2 anos que a gente entrou, né, e avisou que a gente vai para lutar, né, contra aquilo que aconteceu, né, e a gente teve a primeira audiência, que foi agora no final do ano, né, para tirar a prescrição do caso, né, porque o caso estava prescrito, já fazem mais de 15 anos que aconteceu isso, né, então, e a gente ganhou a prescrição. A gente hoje ficou numa situação muito forte, né? Porque o juiz e as provas, né? A gente descobriu também que na última corrida do ano, em Interlagos, nessa corrida que vocês estavam mostrando agora, o Nelson Piquet pai chamou o Charlie White, que era o diretor de prova na época. O Charlie White tinha sido mecânico do Piquet na Braba, eles tinham um relacionamento muito próximo, e ele foi no escritório do Charlie White para contar a história de Singapura. Isso era em 2008. E o Charlie White disse para o Nelson Piquet, essa história é muito séria, eu não posso não contar para o meu presidente. Eu falei assim, não, entendo. E com certeza ele contou para o presidente contou para o Bernie Ecclestone, eles sabiam naquela situação em 2008. Então a prova que eles tinham era muito clara já para abrir o caso, entendeu? E o caso foi aberto só em 2009, quando o Nelson Piquet foi falar, né, foi expor na mídia o que tinha acontecido. Então, tipo, aconteceu uma conspiração contra mim. Então contra a gente tem chance. Brasil. Contra o Brasil. Temos chance, então. Agora, chances reais, boas. Então, a gente está numa situação agora, né, o caso reabriu, né, não existe mais a prescrição, né, e agora é um trabalho intenso nessa situação para a gente ir atrás até o final daquilo que é a justiça. Tenho certeza que a gente vai ganhar. Mas depois, logo em 2009,
teve um episódio, teve um acidente de 2009, que eu não sei se vocês lembram, né, que voou a peça do carro do Rubinho. Cara, aquilo lá foi assustador. Eu vou te falar, porque ali me deu uma sensação ruim. O Senna, quando bateu, eu vi a batida, a gente viu aquele trimelique da cabeça dele, eu falei, vai sair, tá tranquilaço, não deu nada isso aí. O seu, eu achei que você tinha morrido, cara. Eu juro, porque teu braço, o carro desacelera, você vai reto, e na verdade foi isso aqui que aconteceu, para vocês lembrarem do acidente. Tá, a qualidade tá ruim porque foi a que eu consegui achar. A gente fica agora com a expectativa de olhar ali e vendo, você vê a marca do carro. Não é freada aquilo, Me né? lembra um pouco o acidente eu vou explicar. na Inglaterra, quando ele foi de frente. Aí o Dudu, que está evidentemente preocupado, irmão do Felipe Massa, está evidentemente preocupado, como toda a família do Massa no país, como todo brasileiro está evidentemente preocupado nesse momento. Agora vem a imagem. É que ele vinha normal e passou absolutamente reto. Não tem bracinho ali, tá vendo? Não tem nada. Então aí tem o parafuso, ó. Uma mola. A informação que chega é que tem um objeto na pista. Uma espécie de uma porca. À direita do gráfico da Força G, tem alguma coisa que vem. Será que momentaneamente perdeu a consciência? Agora, a sua mão continua. Como é que foi isso? Na verdade, eu tomei uma molada, né? Foi um impacto. Eles fizeram um teste depois, a FIA. Foi um impacto que era como se eu tivesse tomado um tiro de uma AK-47. Mesmo impacto, né? Era uma mola que pesava quase 1 quilo. E eu tava uns 240, 250 km por hora nesse momento. Nesse momento eu tava na volta indo pro box. Eu não tava na minha volta de classificação. Eu já tinha acabado a minha volta, e eu acabei a volta grudado no Rubinho. E aí eu arranquei o pé, ele estava abrindo a volta dele. Eu arranquei o pé, ele foi abrindo, e aí caiu a mola do carro dele, a mola foi pingando, acho que bateu em alguma coisa e voltou. A hora que bateu alguma coisa e voltou, era bem o momento que eu estava vindo, né? Não lembro de nada, não lembro se eu vi a mola, com certeza eu não vi. E aí a hora que eu tomei o impacto, eu apaguei, né? A hora que eu apaguei, você vê que até antes de bater, a minha mão tá caindo assim do volante, né? Porque eu não tava acordado, né? Não tinha noção daquilo que estava acontecendo. E é muito engraçado, porque quando eu tomei a molada, né, a gente acelera com o pé direito, Fórmula 1, e freia com o pé esquerdo. Então são 2 pedais. E a hora que eu tomei o impacto, as minhas 2 pernas esticou. Então eu fiquei acelerando e freando. Você vê que aquele momento, você vê que tem a roda dianteira tá travando. Tem uma reação do cérebro. A reação do cérebro. Então eu continuei acelerando, não tudo, né, mas uma parte e freando. Logicamente, acho que o impacto do freio foi maior do acelerador e o carro foi meio que andando rápido, lógico, mas diminuindo. Não podia também, no impacto, por estar com a perna rígida? Não. Aí é a segurança do carro, né? O carro é seguro e com certeza ali não... Eu quebrei o dente nessa batida, né? Porque eu não estava nem esperando, né? A expectativa da batida, então eu quebrei um dente de trás, uma parte do dente, né? Mas logicamente eu apaguei e o problema não foi essa batida, né? O problema foi a molada, né? Que eu perdi todo esse osso que a gente tem na testa, né? Aqui do lado esquerdo. Então a cirurgia que eu tive foi para remover todo o osso triturado aqui, né, da testa. E muita a gente não sabia se a minha vista, se eu enxergava ou não, né, do olho esquerdo. 1 milímetro, 1 centímetro para lá eu poderia ter morrido, 1 centímetro para cá. Eu tive muita sorte aquilo que aconteceu, bastante hemorragia interna, mas tudo funcionou da maneira certa, né? E eu fiquei 3 dias em coma. E aí depois eu tive que fazer uma outra cirurgia para pôr uma placa, né, aqui na testa, como se, né, no lugar do osso, né, que eu tinha perdido. Mas acho que tudo foi feito da maneira perfeita e
Eu tive muita sorte, né? Muita gente acha, porra, como que você experimentar fazer isso 1 milhão de vezes não vai conseguir, né? Cara, mas tudo bem, eu não vou nem perguntar se isso mudou tua confiança ou não mudou sua confiança, mas eu queria perguntar outra coisa. Te fez valorizar alguma outra coisa na vida? Ah, lógico. A gente nunca acha que um acidente vai acontecer, né? Algo grave vai acontecer com a gente, né? E acho que quando acontece, acho que, por exemplo, guiando o carro, eu não consigo, nada mudou assim no sentido, pô, eu tenho medo, tenho mais medo, alguma coisa aconteceu de maneira diferente. Isso eu não consigo responder, né? Minha vista do lado esquerdo piorou um pouco, mas tá tudo bem. Pelo menos na Stock Car não tem atrapalhado. Mas o que mudou é você dar muito mais valor à vida, né? Sem dúvida. Você mudou seus hábitos? Você fez coisas novas? Não mudei nada. Mudei nada. A Rafa não chegou e falou, deu, chega? Falou, lógico, né? Logicamente se preocupou muito, até porque ela estava grávida nesse momento, 6 meses, né? Do Filipinho. Que então, agora também tá. Que agora esse ano resolveu virar piloto. Esse ano não, ano passado, né? Com 15 anos. Então é mais um estresse aí. Mais uma aposta. Mais uma aposta pra Rafa. Felipe, deixa eu te falar uma coisa. Logicamente, essa pergunta muita gente fez, né? Pô, mas depois do acidente, você não era o mesmo, né? Você não ganhou um número de corridas. Algo mudou? Eu não consigo dizer se algo mudou, no sentido de sensação, né? Medo, em geral. A única coisa que eu posso dizer é que eu dou mais valor à vida, com certeza. Se você pudesse dar um conselho para alguém, você que viveu aí no limite, no topo, e viu muitos amigos, muitos conhecidos ficarem para trás, ou às vezes gente que se sente menos até, qual seria o conselho que você daria para quem está na corrida da vida? Acredite no seu sonho e faça mais, né? Porque no final, para você conseguir conquistar, você tem que, né, tentar e ser disciplinado, né, em tudo aquilo que você queira. Se você não tiver o talento, você não vai conseguir nunca, né? Eu acho que tudo vem, um conjunto de situações e de coisas que você tem que ter, e tudo tem que funcionar da maneira mais perfeita possível. Mas eu acho que se você acreditar, se você ter a disciplina certa, se você ter a confiança certa, e independente, né, de como às vezes parece impossível, acho que nada é impossível na vida, né? Às vezes as coisas acontecem por um motivo, e se não for para ser, talvez é porque não é para ser, né? Mas você tem que acreditar, e você tem que ir atrás, e você tem que fazer mais aquilo que você pode para conseguir chegar no seu sonho. Bom, eu sou prova disso, porque para entrevista, o programa de TV Teatro da Baleia com um piloto de Fórmula 1 campeão, que a gente vai ter que fazer essa entrevista de novo lá. Realmente eu acredito no que eu acredito. Eu quero muito aplauso para o Felipe. Felipe. Obrigado, caralho. Frase final: ser feliz não está no troféu que você levanta, mas está em não se abandonar durante o caminho. É você sustentar e aguentar aquilo que você está disposto a conseguir no final. Espero que as provocações de hoje tenham despertado algo bom em você. Te convido mais uma vez a fazer parte da minha comunidade pelo QR Code aqui na tela. Lá eu tenho certeza que muita coisa vai fazer muito sentido para você. Acredite no que você acredita e manifeste.